8h45 e a gente está recebendo aqui nos estúdios o Célio Queiroz, ele que é membro da ONG A Paz, Associação de Pais e Mães Separados. E a gente vai falar de um tema com ele, um tema pouco discutido, mas que precisa muito ser falado, né, Célio? Bom dia para você, sobre a alienação parental. Bom dia, Thalita. Bom dia aos ouvintes da rádio. De fato, Thalita, alienação parental é um termo até meio difícil, né? Eu não gosto nem desse termo. Nada mais é do que após a separação do casal, o pai ficar falando mal da mãe pro filho e a mãe ficar falando mal do pai pro filho, né? Por mais óbvio que isso pareça, acontece muito. A gente tem uma pesquisa feita na Paz que cerca de 80% dos casais que se separam, as crianças passam por algum tipo de alienação. Pois é, e como evitar alienação parental num divórcio? Acho que o mais ideal no caso aí seria o casal procurar ajuda psicológica, né? Tanto o pai quanto a mãe, após o término, não pode descontar, né, nos filhos. Enfim, bem ou mal, é o pai que você escolheu para seus filhos, é a mãe que você escolheu para seus filhos. Então, o ideal é que poupem os filhos aí desse luto da separação. Pois é, uma separação entre casal, né? De homem e mulher, não que deveria ser dos filhos. E o que a alienação parental pode prejudicar e pode trazer de consequência para uma criança, para um adolescente, por exemplo, Célio? Isso. Thalita, é o seguinte, igual você falou no início, o problema é que é pouco falado agora, né? Em 2008, se eu não me engano, criou a lei da alienação parental. Então, os danos são terríveis para as crianças. Os Estados Unidos têm mais pesquisas um pouco mais aprofundadas e, segundo pesquisas de lá, 80% das crianças, dos jovens que sofreram problemas com álcool, drogas e violências, esses jovens tiveram algum tipo de alienação parental. Então, nos Estados Unidos também é bem sério, uma questão muito séria. E nos últimos anos o Brasil também tem acordado para esse tipo de problema, que é uma violência silenciosa com as crianças, mas às vezes é muito mais injusta do que a própria violência física. Pois é, e você faz parte da ONG A Paz, que é a Associação de Pais e Mães Separados. Qual é o papel dessa ONG? Qual é o trabalho que vocês desenvolvem? Essa ONG, basicamente, tem o papel de divulgar o problema e a gente tem um lema lá, não sofra sozinho, né? Para você, pai ou mãe, que esteja passando por problema, não se desespere. É importante, a gente nota muitas vezes que os pais, né, os homens, têm uma tendência maior a sofrer calado, né? Não passe por isso, procure ajuda. O Ministério Público tem, aqui de Belo Horizonte, tem um programa muito sério que chama PROEV. Então, quem tiver interesse, entra no site do Ministério Público, entre no PROEV. O PROEV tem uma ajuda gratuita para os casais que estão passando por esse tipo de problema. Pois é, e como saber, como identificar que a criança, que o adolescente está passando por uma alienação parental? Thalita, são vários níveis, né, da alienação parental. Assim como uma doença, tem a gripe, depois tem uma pneumonia e vai aprofundando. Bom, segundo psicólogos, os sintomas mais frequentes são o aumento da agressividade da criança, né? Ou mesmo a rejeição da criança por algum do genitor. Então, às vezes, o pai vai pegar o filho ou a filha e ela não quer abraçar, ela não quer ir para casa desse pai ou dessa mãe. Então, esses são os primeiros sintomas. Tem que ficar bem atento, porque nos casos mais extremos, a criança rejeita completamente esse pai ou essa mãe, né? Então, se chegar nesse nível, aí desenvolve a síndrome que eles falam, né? Que é a SAP, que é a síndrome da alienação parental, e nesse caso é praticamente irreversível. Esse filho ou essa filha, ele vai rejeitar esse pai ou essa mãe praticamente para o resto da vida. Agora, a gente está falando de um assunto, como eu abri a entrevista conversando com você, Célio, falando exatamente isso. É um tema ainda um pouco falado, né? A gente que vive com pessoas próximas que estão passando por um momento de separação e que tem filhos, então a gente começa a entender mais um pouco sobre esse assunto. Como que a justiça tem lidado, tem enfrentado a questão da alienação parental? Boa pergunta, Thalita. Só queria ressaltar que hoje o seu ouvinte, ou ele passa por esse problema, ou com certeza ele conhece algum casal ou alguma família que esteja passando por esse problema. Desculpa, qual que foi a pergunta, Thalita? Como que a justiça tem lidado com essa situação? Bom, a justiça, ao meu entender, ela vem se aprimorando aos poucos, né? A gente ainda vem de uma sociedade onde os homens não assumiam muito a paternidade, então praticamente
toda a separação, os filhos ficavam com as mulheres. A guarda sempre tendia para o lado da mãe. Sempre tende. Hoje, ainda tende. Hoje, 97% das guardas estão com a mãe. Até por isso que os maiores problemas de alienação parental é da mãe contra o pai. Não que a mãe, né, que a mulher seja isso. Não é isso, não. É porque, obviamente, 97% das guardas ficam com a mãe. Claro que ela tende a fazer isso mais. Mas o judiciário, na minha opinião, ainda tem que melhorar muito. A gente já criou uma lei da alienação parental onde criminaliza o pai ou a mãe que fica né, descredenciando perante aos filhos. Ele pode perder a guarda, pode pagar a multa e tem um projeto de lei que pode até dar prisão. Então, as pessoas estão acordando, a sociedade, o nosso judiciário, as famílias estão acordando com relação à potencialidade de malefício, né, dessa alienação parental. Pois é, acho que esse é um dos pontos mais importantes, né, Célio? A alienação parental pode levar à perda da guarda, que é justamente aquilo que o pai ou a mãe tem procurado na justiça, é talvez ter a guarda total, uma guarda maior da criança, mas fazendo alienação parental pode prejudicar ainda mais o processo. Exatamente. Thalita, uma coisa que eu queria ressaltar, que às vezes o pai ou a mãe, eles fazem alienação parental não por maldade. Porque o término de uma relação é um trauma muito grande para o casal, né? São planos desfeitos, sonhos desfeitos. Ninguém casa para separar, né? A separação, ela ocorre numa hora extremamente difícil, né? Onde esse pai e essa mãe, o pai tem que sair de casa muitas das vezes, a mãe tem problema financeiro, os filhos ficam divididos. Então, na dor da separação, é normal, gente, que a gente, sem perceber, fale alguma coisa mal ou do pai ou da mãe. O que eu gostaria de conscientizar as pessoas, os pais e as mães, por favor, não põe o filho nessa guerra. A separação já é difícil para os filhos. Se o pai ou a mãe não tem um bom senso de poupar esse filho, ele pode vir desenvolver problemas muito graves. As sequelas podem ser pro resto da vida. Sempre, né? E Exato. problemas que podem se desenvolvendo ao longo do ano, e não quer dizer que é só uma criança ali ou um adolescente, é quem participa dessa separação, né, Célio? Quem tá vivendo ali no vínculo familiar. Isso mesmo. E aí a gente voltando a falar da ONG, da APASE, quem tem algum tipo de dúvida, quem precisa de algum tipo de apoio, de atendimento, onde procurar? No Facebook, é só clicar ONG, de ONG, APASE, APASE. Então, vai obter lá vários dados, várias pessoas que passam pelo mesmo problema e conseguiram ajuda, né? Eu mesmo passei por um problema parecido, enfim, foram 3 anos, agora, graças a Deus, está tudo bem, né? Então, eu deixo o meu exemplo pessoal, Thalita, de muita paciência quando o casal se separa. Você vai ter que... O casal, né? Tem que engolir muito sapo, calado às vezes. Uma das partes normalmente não lida bem com o final do relacionamento. Então, assim, as pessoas que estão um pouco mais conscientes no relacionamento tem que ter bom senso, gente, calma, paciência e, por favor, aos pais e às mães, primeira coisa, não desconte nos filhos, né? Não fale mal para os filhos. Segunda coisa, não desista dos seus filhos. Porque muitas vezes quem fica com a guarda começa a criar obstáculo para esse pai ou essa mãe visitar os filhos. O que às vezes a gente está notando que acontece? Ou esse pai ou essa mãe que ficou sem a guarda, ele começa a desistir dos filhos, né? Que é o primeiro erro. Gente, enfim, eu prometi à minha filha que eu nunca iria desistir dela e de fato não desisti não. Foram 3 anos, a batalha é árdua, não é fácil. Outra coisa, contratem advogados especializados, viu, Thalita? Advogados com experiência na vara de família, e que, de preferência, tem experiência em conflitos familiares. Para que dê certo, né, Célia? A gente precisa de bons profissionais e de profissionais específicos e capacitados. Isso em qualquer área. Perfeito. Uma separação não é diferente. Exato. Há aquela separação amigável, a separação em que as duas partes chegam no acordo, mas ainda assim, quando envolve criança, a gente está falando da alienação parental, é claro que é um assunto que a gente ficaria aqui por dias e horas falando e debatendo, mas por isso que a gente deixa aí também os contatos da APASE, né? Você acabou de falar, eu vou pedir daqui a pouquinho para você repetir. Mas então é um conjunto, né? Advogados especializados, procura ajuda psicológica e uma boa conversa, é claro. Exatamente. A ajuda psicológica, igual eu comentei, o programa do Ministério Público, o PROEV, dá até gratuito, né? Então ele promove o encontro desse pai, dessa mãe, das crianças também,
no intuito de manter o vínculo. A gente sabe que uma vez que esse vínculo entre pai e filho, entre mãe e filha, ele esteja desgastado ou perdido, a gente sabe que é muito difícil voltar. Então, é preciso, Thalita, que as pessoas se mexam, é preciso atitude desse pai e dessa mãe para que os filhos não sejam prejudicados. Independente do outro lado, que ficou com a guarda dos filhos, independente do obstáculo que põe, hoje não vou sair, hoje a criança está doente, hoje não sei o quê. Independente disso, é importante não desistir. As crianças merecem que a gente persista até tudo ficar bom. Vamos repetir os contatos da Paz, então? Vamos lá. Então é ONG, ONG, APASE, APASE. Só jogar no Facebook, vai vir a página. A página. Tem outras páginas também. Vocês procurem no Facebook, jogue Alienação Parental. Tem vários grupos sérios de discussão, vários grupos que dão muitas dicas, né? E também o PROEV, PROVI, que é um programa do Ministério Público de Minas Gerais, uma iniciativa muito boa, inclusive, que prima por manter esse vínculo aí e também promover o diálogo entre o ex-casal que, né, infelizmente, teve que se separar. Nós recebemos o Célio Queiroz, ele que é da ONG A Paz, é um dos membros da ONG A Paz, Associação de Pais e Mães Separados. Falou um pouquinho com a gente sobre alienação parental. Queria agradecer a entrevista do senhor. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado, Thalita. Eu queria só mandar um abraço aqui para minha esposa Ana, para minha filha Lívia, para minha irmã que está no hospital, que vai melhorar, e agradecer aos meus advogados, Stephanie, doutor Muriel e doutor Murilo. Muito obrigado aí, gente. Obrigado a todos, bom dia a todos.